Oi gente, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Me desculpem o áudio, eu tô gravando com a webcam, mas é porque hoje é bate-papo só pra gente falar um pouquinho sobre dica de filme. O filme que eu trago hoje pra vocês, I Am Mother. Eu nunca fico muito presa a questões técnicas do filme, se ele é australiano, americano, quem dirigiu, não me interessa. A gente sabe quando tem um diretor legal e uns atores mais bacaninhas, mas quando eu assisto um filme eu não quero saber nada. Nem trailer eu gosto de assistir, eu gosto de entrar crua pra assistir e realmente ser levada pela história, sendo ela boa ou ruim, não importa. E I Am Mother foi um filme que eu assisti, assim, apareceu lá de sugestão pra mim, cliquei e falei, vamos ver isso aqui, vamos ver se presta. Então eu não sabia nada pra onde que a história ia me levar. Se você não assistiu o filme ainda, não recomendo que você assista esse vídeo, porque eu vou fazer spoiler, tá bom? Então, estamos alertados, não gosto de spoiler, acho muito chato. Então aqui está um alerta de spoiler. Vai lá assistir o filme, depois você vem aqui me contar se você gostou. Se você já assistiu o filme, algumas coisas eu gostaria de conversar com vocês. Primeira delas, que filme bonito! Esteticamente é um filme muito legal da gente assistir. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o uso do tom vermelho. Eu, particularmente, tenho uma paixão muito grande por filmes que exploram cor, que exploram tonalidades. É uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, que eu tento aplicar nos meus vídeos, na produção de conteúdo do meu blog de tricô, para tentar passar sempre uma mensagem. Então vocês vão ver muito rosa e amarelinho aqui no meu blog, exatamente porque eu gosto de entregar uma mensagem de uma coisa mais carente, coraçãozinho de mãe, é uma pessoa mais feminina, não que eu seja muito feminina, mas sabe aquela coisa de mamãe, assim? Pois é. O filme já faz exatamente o contrário disso, ele explora muito tons cleans, assim, sabe? Branco, aquele azul, aquele tom de limpeza. E apenas um tom vermelho é utilizado no filme exatamente para a protagonista, que não tem nome, chama-se Filha. Achei muito legal também que o filme trabalha com 3 personagens, única e exclusivamente. Adoro o filme que consegue passar uma imagem e uma mensagem, uma história muito bem elaborada com pouquíssimos personagens. Esse é um filme que vai ter, então, só 3. Tem a filha, a mãe e a mulher, né? Que não tem nome também na história. Se tem, eu não consigo me lembrar. Mas também não faz diferença, né? Quando eu vi o filme pela primeira vez, eu assisti 2 vezes, gente. Eu assisto, quero assistir com alguém, mas eu sempre durmo quando eu assisto com outras pessoas. Mas enfim, quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu não entendi muito bem a questão do final, porque eu fiquei imaginando 1 milhão de coisas. Eu sou uma pessoa que o filme fala eu penso B, C, D, teorias e fico viajando na maionese. Então eu precisava muito conversar desse filme com outras pessoas, por isso que eu quero saber a opinião de vocês. O final dele foi uma das coisas mais polêmicas que eu vi o pessoal comentando, porque você sabe que a mãe, ela é uma figura presente em todos os lugares, o sistema tecnológico vai estar em tudo quanto é lugar, então ela meio que não precisava ser morta pela filha. Então eu achei que a interpretação mais legal é que é uma morte simbólica mesmo. É você ser criado pela sua mãe e depois de todas aquelas experiências adquiridas, a sua mãe, infelizmente, um momento ela vai morrer. E você passa a ser responsável por transmitir toda aquela herança de valores, costumes, éticas, pensamentos, forma de agir, etc., que a sua mãe te passa, entende? Então você só passa a assumir o papel de mãe verdadeiramente quando a sua mãe vai embora, que aí você se encontra responsável, que agora o bicho pegou, só tem você mesmo. Então eu achei que foi uma morte muito mais simbólica, porque não fazia sentido nenhum ela matar a robô que era a mãe dela, já que a mãe dela, na verdade, estaria em todos os robôs presentes no mundo todo. Achei bem legal isso. Segundo milésimo, sei lá, porque outro ponto que eu achei muito interessante foi o filme trabalhar com pensamentos filosóficos. Por quê? A raça humana foi exterminada por robôs que agora tentam passar pra gente humanidade, ética e valores e o cuidado master com o ser humano, sendo que foi essa própria inteligência artificial que matou todo mundo. Pensou assim, vamos zerar isso aqui e começar tudo do zero. E aí entra um monte de questionamento que isso, com certeza, eu vou levar para minha sala de aula, que são valores. O que seria, sabe o que a gente deve realmente pensar no ser humano, na criação de um ser humano? Quais são os valores? O que gera uma sociedade ética, uma sociedade boa? Qual é o conceito de uma sociedade que funciona, que é boa, que presta, que não presta? Se a gente é um ser humano, se a gente pode aprender, como ela faz o filme inteiro tentando educar uma criança,
por que não modificar esses seres humanos que já estavam aqui? Ela precisou matar tudo, zerar tudo, igual a menina fala, ela matou bebês, ela matou todo mundo pra zerar e começar tudo do zero. Então é uma forma de pensar que não faz muito sentido pra mim, porque ao mesmo tempo que você quer uma sociedade justa, correta, e você tá dando uma segunda chance para seres humanos, você não deu pros que já estavam aqui, pros que já de alguma forma já estavam funcionando aqui, você não tentou modificar o que já vinha pronto. Deu pra entender? Foi um dos pontos que eu fiquei muito, sabe, pensando assim, horas depois que o filme acaba, tipo, mas não faz muito sentido você começar uma coisa do zero. E aí você vê que no filme ela tenta 3 vezes, né? A primeira, no meu entendimento, tá, gente? Posso estar errada, por favor. Não sou pessoa de cinema, não sou nada da área, então posso estar errada. O primeiro óvulo que ela... Óvulo não, né? O bebezinho que ela tenta fazer é a mulher. Você percebe que é a mulher pela própria faixa etária, pelo tempo de desenvolvimento delas. E porque no final do filme ela comenta: não é estranho você ter sobrevivido até aqui e de repente, né, pra que será? Qual era o seu propósito? Então você vê que ela já tinha uma ideia de confrontar a filha dela, uma filha que ela teoricamente chegaria ao estágio final de desenvolvimento, pra testar, pra ter um teste final, entende? Porque é uma escola que a robô tá fazendo, ela tá tentando ensinar. E chega uma hora que você precisa fazer um teste para ver se aquilo tudo está sendo bem assimilado pelo seu aluno, no caso a filha. Então a primeira mulher que ela cria é a mãe. Desculpa, é essa mulher que utiliza muitos tons de verde. Achei super legal isso, cores bem de esperança, né? Sendo que a última coisa que essa coitada dessa mulher tinha é esperança. Então ela fica lá numa praia, passando necessidade, tem um cachorro. Achei super legal isso. Tudo que entra em cena eu fico me questionando por quê? Por que um cachorro, sabe? Por que será que essa mulher tem essa personalidade, mas ela tem um animal, mas ela sofreu tanto e ela guarda um livro com as imagens de quem ela perdeu? Enfim, eu fico viajando na maionese. O segundo bebezinho que ela cria é um bebê que ela encontra depois da carcaça sendo queimada. Então alguma coisa na criação dessa primeira filha, ou, né, não deu certo. E aí você descobre que, na verdade, a segunda filha é um clone. Eu tirei a ideia dos clones porque, lógico, tem uma cena em que ela tira um teste do A, B, não sei o que, 2, sendo que ela é o 3. Então, teve o 1, teve o 2 para ela ser o 3. E esse 2, na hora que ela tá vendo ali o boletim, o desenvolvimento dessa criança que foi reprovada, abortada, você vê uma cena dela bebê que é a cara da filha. Então, ou você tem uma criança que foi criada exatamente, ou todo mundo é um clone. E aí, lógico que a gente vai pela ideia dos clones, porque você tem toneladas de bebês sendo produzidos quase numa escala industrial, você tem uma tecnologia muito avançada, e claro, porque a personagem da mulher e da filha são extremamente parecidos. Esteticamente, colocaram uma atriz muito parecida, e pelo jeito, né, o jeito do cabelo, o magro, o rosto, sabe aquele... Te lembra muito? Te lembra muito. Então, assim, você percebe que realmente todo mundo é clone. Você tem os clones dos homens e os clones das mulheres. E aí ela pega o boletim e ela descobre que o número 2 deu errado. Aí, de novo, você é levado a ficar se questionando o que deu errado. O que será que essa inteligência artificial planejou que saiu da vontade dela? Se a filha foi aprovada, você vê que teve muito teste ético, né? Que o treinamento que a robô está ensinando não é só um treinamento de medicina e história e conhecimentos gerais. Ela trabalha muito com a menina questões de: você daria sua vida? Você salvaria um outro indivíduo? Qual o valor que vale mais? E os testes também são muito voltados para questões pessoais. Você falaria de um problema? Você é sincero? Você é bom? Você é isso? Você é aquilo? Então, em algum momento, a criança número 2 foi reprovada, teve que ser ali abortada, como está escrito no relatório dela. E mais uma vez eu pelo menos volto a pensar, então como é que dá errado? Entende? O ser humano é uma coisa extremamente impossível de você prever o que vai acontecer. Mas com uma criação você consegue prever. Até que ponto uma máquina, um ser teoricamente perfeito em cálculos e contas e etc., tá arriscando muito em repopularizar todo mundo com clones de ser humano, sendo que a criação é o pilar do que ela tá fazendo.
Tanto que ela se dedica tanto em cima da criação dessa menina, da alimentação, do que ela tá aprendendo, do que ela assiste na TV, né? Os episódios que ela assiste, sempre humores e lá. Desculpem, é o meu celular que tá ligado aqui na mesa enquanto a gente tá conversando. Então, parando pra pensar, assim, eu gostei bastante do filme, termina e a gente ficou com aquele, sabe, um monte de pensamento do tipo, nossa, e aí? Vamos lá, vamos ter um monte de clone de seres humanos por aí, aprendendo exatamente o que essa menina quer fazer, e quem garante que isso vai dar certo? Quem garante que o ser humano não vai mudar no meio do caminho? Até que ponto a gente confronta uma criação com algo inerente do ser humano? Então, nada é inerente? Por serem clones, a gente então não vai ter nada na essência desse ser humano? O que é um ser humano dar certo, o que é um ser humano dar errado? Já que ela incinera, ela mata, não tem propósito, pisou na bola, tem que ser exterminado? Não tem uma mudança? Até que idade ela permite que a criança erre, falhe? E depois de que idade o erro já não faz mais sentido? Porque daí já passou muito tempo e você realmente precisa desistir daquele ser humano. Entende que eu pensei bastante quando eu assisti o filme? Foi o olhar que eu lancei mais. Conversando com outras pessoas que assistiram o filme, eles fizeram outros recortes, um pouco mais futuristas, um pouco mais filme de terror, enfim. Outra coisa que eu também achei legal, que eu lembrei aqui de falar pra vocês, é a questão de mãe. Eu achei muito bacana, porque assim, a voz que faz a personagem, que é a robô, é uma voz extremamente doce. Eu achei hilário, não conseguia ficar prestando atenção naquele salto que colocaram na robô, que é a mãe, assim, ridículo aquilo. Foi uma das coisas que eu, nossa, não precisa de tanto, vamos lá. Mas teve umas cenas muito cativantes, como por exemplo a menininha colando adesivos na figura da mãe, a menininha encostando o ombro, a cabeça no ombro da mãe, enquanto ela espera o irmão, né, ser produzido ali por aquela máquina. E você vê que mãe, realmente o ser humano, ele tem essa coisa de olhar pro outro, é um robô, né, como uma figura de mãe. Então o que é uma mãe? Qual é o papel de uma mãe, sabe? Em que momento ela olha para aquele robô e ela tem, ao mesmo tempo que ela tem um distanciamento, porque você vê ela muito presa a uma mulher de verdade, que ela vê pela primeira vez na vida, e aí ela passa a ver a mãe dela como uma figura do tipo, realmente é só uma máquina, realmente ela não é minha mãe. E até que ponto é a mãe dela? É uma figura que ela tenta cuidar, ela tenta reparar, e ela tem um vínculo afetivo, sabe? Isso me voltou muito pro... Sabe o que veio na minha cabeça? Me veio na cabeça estudos que eu vi há muitos anos atrás de crianças que crescem sem mãe. E o efeito que a falta de uma mãe mesmo, uma pessoa que abraça, que toca, que dá beijinho, que acaricia, faz nas crianças. Elas ficam extremamente, sabe, assim, igual uma gelatina. Você solta na cadeira, ela fica, você bota no chão, ela fica, ela perde extremamente algo que é intrínseco do ser humano. E quanto mais o tempo passa, pior, mais a gente não consegue voltar com isso. Então, a perda de contato visual, a gente tem uma robô que não tem uma feição de rosto humano, e a gente tem uma menina que é extremamente carinhosa e meiga, sabe? E sei lá, foi uma das coisas que eu fiquei lembrando muito dentro da psicologia, como é a criação de uma criança sem a figura de uma mãe, pra você imitar, pra você olhar e se inspirar e querer ser e parecer igual. Claro que a gente sabe que é um filme, que não é realidade, mas eu gostei bastante. Eu acho que também é um filme que dá pra gente dar o pontapé em sala de aula da discussão do que é uma mãe, de qual a responsabilidade de uma mãe e de como a gente consegue, como ser humano, passar esse papel para outro ser, que às vezes nem é um ser humano. A gente tem, por exemplo, casos de crianças que são criados sem mãe, são criados às vezes como animais, são criados por animais, e a pessoa fica completamente diferente de um ser humano em sociedade, entende? É uma menina que nunca conviveu em sociedade. Ai, gente, tanta coisa que dá pra levantar assistindo esse filme, mas com certeza eu vou trazer ele pras minhas aulas, pra gente discutir o social, o que faz um indivíduo dentro de uma sociedade, até que ponto a gente precisa de normas, leis e valores. Outro ponto que eu vou trazer pros meus alunos é até que ponto a gente
traz uma essência junto com a gente quando a gente nasce? Será que é possível modificar indivíduos depois que eles já estão, entre aspas, formados? Ou será que essa formação se dá em tempo eterno, para sempre? A gente está sendo modificado pelo meio e muda e vai e volta. Fica aqui então a minha dica de filme para vocês. Desculpa ter falado tanto, eu realmente tento ser breve, mas é porque eu não sento para fazer roteiros. Assista o filme I Am Mother, venham aqui me contar o que vocês acharam. Gostei bastante do filme, vim aqui dar a dica para vocês. Tem outros filmes que eu estou assistindo, estou terminando uma série agora de terror, da Mansão Hill lá. Ixi, gente, tô adorando. Só que assim, eu tô assistindo a série de filme de terror, aí queima a luz do meu quarto, que é aqui do lado, pro lado de cá. E aí tá difícil, né? Assistir filme de terror assim à noite, num quarto sem luz. Tô tomando mais susto do que eu queria. Mas eu venho falar sobre essa série pra vocês, que vale muito a pena. Queimei minha língua, eu falei que a série devia ser muito ruim. É maravilhosa, eu tô viciadona agora, quero muito terminar, mas eu não quero que ela acabe, porque são pouquíssimos episódios, tá bom? Beijo gigantesco, bom feriado, boa semana e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!